Bem-vindos a esta nossa análise de hoje. A gente vai fazer um mergulho fascinante nas engrenagens mais profundas da biologia humana. Existe todo um universo invisível operando a cada milissegundo dentro de nós, e é ele que dita o nosso nível de energia, a nossa vitalidade diária e, no fim das contas, a forma como a gente envelhece. O nosso foco hoje é exatamente a mecânica microscópica do envelhecimento celular. Mas mais importante que isso, vamos explorar o que a ciência moderna está desenvolvendo para intervir direto nesse processo. A estrela de hoje é uma inovação notável no campo da bioenergética que promete mudar a forma como entendemos a nossa saúde lá na sua base mais fundamental. Para entender o peso disso, imaginem as nossas mitocôndrias não como simples partes de uma célula, mas como verdadeiros motores biológicos. E olha, como qualquer motor de alta performance que funciona sem parar, essas estruturas sofrem um desgaste enorme com o passar do tempo. As peças vão enfraquecendo, a eficiência despenca e o sistema todo começa a falhar na hora de produzir energia. Aquele cansaço constante com o avanço da idade, a lentidão para recuperar os músculos, tudo isso, na maioria das vezes, começa justamente com a falha desse motor primordial. Esse é o problema central do envelhecimento celular. Mas aí fica a grande pergunta no ar. E se o motor das nossas células pudesse ser consertado de dentro para fora, enquanto ainda está funcionando a todo vapor? Bom, vamos direto ao ponto. Seção 1. O que é o SS31? A solução sintética para o desgaste biológico. Para conseguir consertar um motor numa escala tão molecular, a ferramenta tem que ser de uma precisão cirúrgica. É aqui que a engenharia química encontra a biologia. Essa ferramenta inovadora chama-se SS31, também muito conhecida no meio científico como elamipretide. Em termos técnicos, é um tetrapeptídeo sintético. Mas o que isso significa na prática? Significa que é uma molécula incrivelmente ágil e minúscula, uma cadeiazinha de apenas 4 aminoácidos, desenhada em laboratório com um objetivo super específico, atuar dentro do ambiente altamente complexo e hostil da mitocôndria. A gente não está falando de um remédio genérico que se espalha pelo corpo sem alvo não, tá? É uma ferramenta de altíssima precisão. E o que é realmente genial nessa estrutura toda é um pequeno detalhe. O SS31 possui uma forte carga elétrica positiva. Mas por que isso importa? Bom, no meio de todo aquele caos que é o interior de uma célula humana, cheio de proteínas para todo lado, uma molécula terapêutica precisa saber exatamente para onde ir. Essa carga positiva funciona como uma espécie de GPS avançado, um sinal de rastreamento que permite que o peptídeo vá direto no seu alvo de forma totalmente seletiva. Ele é atraído como um ímã para o local exato onde o reparo é necessário, ignorando solenemente todo o resto da célula. E isso nos leva à seção 2, o alvo mitocondrial, um verdadeiro zoom na membrana interna. Vamos aproximar ainda mais a nossa lente e entrar no núcleo operacional da mitocôndria. O destino final dessa nossa molécula viajante tem nome e sobrenome: cardiolipina. A cardiolipina é um fosfolipídio essencial, ou seja, uma gordura complexa absolutamente crucial para manter a integridade estrutural e o funcionamento da cadeia transportadora de elétrons. Voltando àquela analogia do motor, se a mitocôndria é a câmara de combustão, a cardiolipina atua exatamente como as juntas de vedação que mantêm um sistema pressurizado. São essas estruturas que garantem que o motor funcione sem vazamentos perigosos que poderiam quebrar o sistema inteiro. Vamos acompanhar o passo a passo dessa intervenção. Passo 1. O SS31, impulsionado por aquela carga positiva que a gente comentou, entra na mitocôndria e vai direto para as áreas de maior desgaste. Passo 2. Ele se liga fisicamente à cardiolipina, ancorando lá na membrana interna. E aí, no passo 3, a mágica do concerto acontece. Ao se fixar lá, o pequeno peptídeo estabiliza completamente as engrenagens da cadeia respiratória, mais especificamente os chamados complexo I e complexo 3. É como mandar um mecânico de elite minúsculo que acha a peça solta e aperta os parafusos perfeitamente, restaurando toda a integridade da máquina. Avançando agora para a seção 3, menos dano, mais energia. O resultado celular desse motor estabilizado. Agora que entendemos o conceito da peça, a gente precisa falar sobre a consequência biológica disso tudo. O conceito-chave aqui é o vazamento. Quando o SS31 estabiliza a cardiolipina, ele reduz drasticamente o vazamento de elétrons. Com o envelhecimento, aquelas juntas de vedação falham e os elétrons escapam das rotas certas. E esse vazamento não é só um desperdício de energia, não.
Ele é ativamente destrutivo. É ele que cria as toxinas que enferrujam a célula por dentro. Então, fechar esse vazamento direto na fonte é a forma mais poderosa de impedir um verdadeiro caos celular em cascata. A grande sacada dessa estabilização se divide em duas grandes vitórias. Do lado esquerdo, a gente vê uma queda imensa no dano oxidativo. O reparo diminui aquela produção perigosa das espécies reativas de oxigênio, conhecidas como ROS. Sem elétron vazando, não tem radical livre destruindo o DNA. E de forma complementar, do lado direito, a gente tem um baita aumento na produção de pura energia vital, a molécula de ATP, que é a verdadeira moeda energética do corpo humano. O motor volta a queimar combustível de forma limpa e ainda entrega muito mais potência. É simplesmente o melhor dos dois mundos. Finalmente, chegamos à seção 4. O futuro da longevidade. Do reparo microscópico à saúde macroscópica. É incrível pensar como o ajuste fino numa molécula microscópica impacta órgãos inteiros. Alguns tecidos do nosso corpo simplesmente não podem se dar ao luxo de parar nem por um segundo. Eles demandam energia de forma implacável. E adivinhem só quem são os maiores beneficiados por esse reparo celular? O coração, claro, batendo milhares de vezes por dia, os nossos músculos que sustentam todos os nossos movimentos e os neurônios do nosso cérebro, disparando sinais o tempo todo. Restaurando a eficiência na base, esses órgãos primários passam por um verdadeiro renascimento em sua capacidade de funcionar bem. Mas estudos mostram impactos ainda mais surpreendentes. As análises apontam para um potencial real de reversão estrutural do próprio envelhecimento da mitocôndria. Além disso, pesquisadores documentaram uma proteção brutal num cenário médico muito crítico, a chamada isquemia-reperfusão. Sabe quando o fluxo de sangue e oxigênio é cortado num infarto e depois restaurado de uma vez? Esse choque normalmente enche o órgão de radicais livres destrutivos. Pois bem, o SS-31 tem demonstrado a capacidade clínica de funcionar como um verdadeiro escudo, blindando as mitocôndrias e protegendo o tecido durante toda essa crise traumática. Tudo isso ilustra brilhantemente a grande conclusão retirada dos materiais científicos originais. O SS-31 é um dos compostos mais promissores no campo da bioenergética e da longevidade celular. A gente não está falando de simplesmente maquiar sintomas ou tentar tratar danos biológicos acumulados durante anos. O potencial transformador aqui é sobre ajudar o corpo na sua regeneração primária, reescrevendo as antigas regras biológicas de como as células conseguem lutar contra o tempo e manter a juventude estrutural. É um avanço que muda as regras do jogo. E fica então esta reflexão para a gente pensar se um peptídeo microscópico de só 4 aminoácidos consegue afinar e consertar nossos motores celulares com tanta precisão e elegância, quão perto nós realmente estamos de reverter o relógio biológico por completo? A ciência da longevidade já não é mais ficção científica, ela está acontecendo agora mesmo, membrana por membrana. Agradecemos demais pela companhia ao longo desta nossa exploração e que essa mecânica fascinante do nosso corpo continue nos inspirando a buscar cada vez mais saúde. Um abraço e até mais.